Ela tem a memória resetada toda segunda-feira, ela perde todas as lembranças de todas as pessoas próximas a ela, com exceção da família dela. Então por causa disso ela se isola de todo mundo, pois essa doença não permite que ela faça amigos, já que ela esquece de todos. Mas aí que aparece Yuki, que gosta dela, porém no começo ele não sabe desse problema dela, e por isso tenta de todos os jeitos se aproximar dela, mas ela sempre o nega. Mas ele não desiste e começa a conseguir sua amizade com o passar dos dias. Então é essa a história que vamos ver hoje, de Shulkan Friends. Se gostarem, não esqueçam de dar like e se inscrever caso queiram. Então vamos começar. Tudo começa na escola, onde Yuki está bem cabisbaixo. Ele respira fundo várias vezes. Então o seu amigo Shogo percebe que Yuki parecia meio triste. Ele pergunta o que havia acontecido. Ele responde que tinha conseguido conversar com Fujimiya pela primeira vez. Yuki então diz que isso era bom, pois Yuki sempre quis isso. Mas ele responde que não foi bem assim. Ela tinha recusado conversar com ele. Então ele pergunta inconformado para Shogo o que isso significava, mas ele responde que não tem ideia. Shogo manda ele ir perguntar dela, já que ele estava tão embasbacado, e fala que viu ela subir pro telhado sozinha. Yuki então não conta dois e corre para ir até ela. No telhado, lá estava ela, sozinha e comendo seu lanche. Mas ela parece estar triste. Então surge Yuki. Ele fala que então era ali que ela estava. Ela o olha sem jeito, assim deixando ele sem jeito também. Ele tenta achar algum assunto e diz que a vista estava muito linda, mas ela parece não se importar tanto. Ela pega suas coisas e sai tossindo. Ele tenta perguntar se ela estava doente, se estava tudo bem com ela, mas ela o deixa sozinho. Então se passando um dia, na terça-feira, em mais um dia escolar, Fujimiya está lá novamente, sozinha e distante de todos. Uma garotinha chama ela, e tenta pedir ajuda com os assuntos escolares, mas Fujimiya recusa e vai embora. Eles ficam se perguntando o porquê dela ser tão fria assim. No telhado sozinha novamente, e com um olhar triste, Yuki surge novamente, não se mostrando que irá desistir tão fácil, e chega e logo tenta puxar assunto e se senta ao lado dela. Ele pergunta se pode almoçar ali. Ela sem jeito, acaba perguntando o porquê dele estar ali, mas ele continua puxando outros assuntos. Então enquanto ele fala, ela o interrompe e diz que ela não podia fazer amigos. Ele se assusta e começa a perguntar se alguém tinha falado isso pra ela, se ela tinha pais rigorosos ou algo assim, mas ela responde que não era nada disso. Mas realmente ela não podia fazer amigos e pede desculpas. Yuki então a questiona que no dia anterior ela havia tossido de propósito para ignorá-lo, e depois ainda o agradeceu, e por isso queria saber o porquê disso. Eles parecem andando juntos, levando livros para guardar. Ele sorri muito feliz por estar ali ao lado dela. Ele tenta puxar assunto, mas é aí que ela começa a fingir que estava tossindo. Depois de entregarem os livros, eles voltam. Ele fica meio triste por não ter conseguido falar com ela direito, mas então ela chama ele. Ela com vergonha e com a voz travando, o agradece pela ajuda. Então voltando ao presente, ela explica que se não agradecesse ele depois de tê-la ajudado, seria. Ele a interrompe dizendo que sabia que ela era uma boa pessoa, e o que diz então que eles não precisavam ser amigos, mas que iriam almoçar juntos ali no telhado no outro dia também. Ela então sem jeito, acaba aceitando e diz que então eles se encontrariam ali novamente no telhado, e o que manda um nice. Mas ela pede para que ele não converse com ela na sala de aula. Ele muito feliz apenas concorda. Então chegamos ao próximo dia, quarta-feira. Yuki está em reunião com o professor, pois ele estava com notas muito baixas. Ele se mostra muito inquieto, pois estava na hora do almoço. Então quando é liberado ele sai correndo até o telhado. Ele fala que provavelmente ela já havia almoçado, mas ela responde que não, pois ele havia falado que iria se encontrar com ela para almoçarem juntos. Yuki fica muito feliz e não se contém. Então ele puxa cartas, e diz para eles jogarem, pois todo mundo joga na hora do almoço, e assim ele começa a conseguir dialogar normalmente com ela. Ela começa a ficar à vontade. Eles decidem jogar jogo da memória com o baralho. Ela comemora por ter ganhado 5 seguidas. Ele diz que ela tem uma memória incrível,
ela parece se assustar e fala que isso não era verdade. Eles continuam a conversar de forma descontraída, onde eles conversam que Yuki era muito ruim em matemática, mas ela era muito boa nela. Então ela pergunta para onde ele saia com os amigos dele. Ele começa falando do karaokê, ela pergunta se era divertido. Mas ele se mostra surpreso e pergunta se ela nunca tinha ido em um. Fujimiya fica completamente com vergonha. Percebendo a situação, Yuki então aproveita a chance e pergunta então se eles podiam ir a um karaokê juntos, mas ela responde que não tinha como. Ele sorridente fala então que esperava que um dia ela fosse a um karaokê, ela cabisbaixa responde que esperava que sim. Chegamos à quinta-feira, onde novamente os dois estão conversando alegremente. Ele fala que devia ter levado alguma sobremesa. Ela animada então mostra um panfleto dizendo que um restaurante novo havia abrido. Ela animadamente conta que gosta muito de crepes, e que o favorito dela era de morango com creme. Enquanto ela fala animadamente, Yuki fica olhando, observando o jeito dela, que antes parecia impossível ver ela assim. Ela percebe que tinha se empolgado demais e fica com vergonha. Ela tenta inventar algumas desculpas, falando que não estava falando para eles irem juntos. Ele tenta chamar ela, mas ela o interrompe falando que eles não eram amigos. Yuki, percebendo que ela não tinha amigos e pouco tinha experiência sobre, pergunta então sobre o que ela acha que amigos conversam. Ela pensa um pouco e fala que amor. Ele corado começa a falar que se tivesse falar que tinha interesse em alguém, essa seria Fujimiya. Ele fala alto, mas ela não percebe e continua dizendo como eles não eram amigos então não deviam falar sobre isso. No finalzinho da tarde, chegando em sua casa, Fujimiya chega bem animada. Então sua mãe nota isso e fica a olhando. Em seu quarto se mostrando bem feliz, Fujimiya olha para o panfleto, ela pega um calendário e fica olhando, então se senta em sua cama, mas dessa vez meio triste. O próximo dia era sexta-feira. Eles almoçam novamente, mas dessa vez Fujimiya se mostra muito desanimada. Ele tenta questioná-la, mas ela responde que estava bem, mesmo não mostrando isso. Ele tenta puxar assunto, mas ela se levanta, e com um olhar triste pede para ele não falar mais com ela. Ele não entende muito bem e pergunta se ele tinha feito algo de errado. Ela responde que desde o início ela havia falado que não podia ter amigos, e pede para ele esquecer de tudo, pois ela também iria esquecer. Então nesse momento, ela fala para ele que toda segunda-feira, as memórias de pessoas próximas e coisas divertidas que aconteciam, desapareciam. Elas eram apagadas toda semana na segunda, e que a única exceção era a família, e por isso ela não tinha lembranças alguma dos amigos. Ele se mostra triste, e diz que estava tudo bem, e que não eram amigos. Ela o interrompe, e com lágrimas nos olhos diz que tinha certeza que as memórias dela com ele desapareceriam. Chegando o outro dia, no sábado, Yuki, desanimado, espera em um parque seu amigo, Shogo, onde fala o que aconteceu entre ele e Fujimiya. Shogo então fala que ela sempre se isolou do resto dos alunos. Ele continua a explicar que você só pode se tornar amigo de alguém conversando e descobrindo se vão se dar bem, e que não era necessário ele se esforçar para isso, mas caso ele queira namorá-la, então a história é diferente. Yuki então começa a falar que Fujimiya não era fria como todos acham que ela é uma pessoa alegre e gosta de conversar. E se as pessoas conversassem com ela, perceberiam que é uma boa pessoa, pois ela é gentil, honesta, uma ótima pessoa. Shogo então responde se ela é assim mesmo, então Yuki deve ser especial para ela, e fala pro seu amigo Yuki que ele havia progredido muito, desde de segunda-feira, e com um sorriso no rosto. Shogo ainda continua animando seu amigo falando que ele havia chegado até ali, então por que não se esforçar mais um pouco? Chegando à noite, Fujimiya em seu quarto aparece triste em sua cama. Ela sussurra para si mesma que ela e Yuki não eram amigos, provavelmente uma tentativa dela de não se esquecer dele. Chegando o outro dia, Yuki então tenta se aproximar e chama ela pelo nome, mas ela já não se lembrava mais dele. Yuki percebe que as palavras de Fujimiya sobre perder as memórias eram verdade. Em seus pensamentos Yuki começa a se lembrar de tudo que eles haviam feito juntos, a amizade deles, mesmo eles não oficializando entre aspas, tudo isso, elas desapareceram completamente. E isso explica o porquê dela se isolar.
mas que ele sabia a verdade, e nesse momento Yuki diz para si mesmo, que naquele momento ele decidiu, que a partir dali, não importa quantas vezes fosse necessário, irá perguntar dela, se eles poderiam ser amigos. Mas como ela não se lembrava mais, Fujimiya fica sem jeito e pergunta do que era que ele estava falando, ela então acaba saindo correndo. Yuki então fica triste com o que tinha acabado de acontecer. Seu amigo Shogo pergunta o quanto mais ele ia ficar daquele jeito. Shogo fala ainda que era muito esquisito alguém pedir para ser amigo assim do nada, e se fosse com ele, ele também recusaria. Yuki então fala que apesar de tudo, eles tinham se tornado amigos semana passada. Então Shogo manda ele se esforçar um pouco mais. Já era o fim das aulas, e então Fujimiya havia retornado para sua casa. Ela chega normalmente em sua casa, fala com sua mãe, e enquanto ela lava sua merendeira, ela questiona de sua mãe se ela havia falado alguma coisa sobre a escola, pois ela não se lembrava o que tinha preparado pro almoço durante esse tempo. Notasse que o almoço que ela estava tendo com Yuki foi algo divertido entre os dois, e por isso ela esqueceu desses detalhes do almoço. Passando o dia, no telhado novamente, lá estava Fujimiya, e nosso querido Yuki aparece novamente, pergunta se ele pode outra vez almoçar ali. Ela constrangida se afasta dele, ele pede desculpas dela do que tinha acontecido na sala de aula, ele continua falando que ela havia dito para ele não conversar com ela na sala, mas poderia ir almoçar com ela. Ela notando que talvez esqueceu dele, ela pergunta se eles haviam almoçado juntos todos os dias. Então ele confirma, e fala que sabe que ela não lembra, então ela fica surpresa, ele explica ainda sobre as memórias dela, e que ela havia falado para ele semana passada. Ela então esboça um rosto meio de alegria misturado com surpresa, ela esboça um sorriso e diz que então foi isso que tinha acontecido. Ela não hesita em acreditar, e esboça um grande sorriso, e diz que então ele havia se tornado amigo dela semana passada. Yuki pergunta se então ele podia continuar almoçando com ela. Ela confirma que sim, e o Yuki manda logo um nice. Ela então se apresenta, falando que é Fujimiya Kaori. Ela fala que talvez foi meio estranho isso. Ele então se apresenta novamente como Hazi Yuki. Ela ri da situação, e os dois almoçam juntos normalmente. Passando para o horário da educação física, Yuki não consegue parar de pensar em Fujimiya. Ele o vê sozinha, falando em seus pensamentos que ela deve estar ansiosa pelo que aconteceu. Ele se pergunta se há algo que ele possa fazer. Yuki e Fujimiya acabam trocando olhares sem querer. Então num momento de distração Yuki leva uma bolada na cara, nocaute. Ela fica olhando de longe meio preocupada. Então neste momento Yuki tem uma grande ideia para ajudá-la. Chegando outro dia, na quarta-feira. Ele então dá uma sugestão dela escrever num diário, escrever tudo o que ela fez durante esses dias e tudo o que ela sentiu em cada momento, mas ele diz que não sabia se isso iria funcionar, mas ele a anima, e diz para ela escrever mesmo assim, que era melhor do que não tentar nada. Ela encorajada concorda, e pega um caderninho e começa a anotar naquele instante mesmo. Ela começa a anotar aquele momento. Os dois a essa altura estavam se dando muito bem, completamente distraídos. Chegando à noite, em sua casa, Fujimiya pega o seu diário, e começa a escrever mais. Chegando na quinta-feira, Fujimiya está anotando tudo, até mesmo o fato do Yuki ter ido na lousa para resolver questões e não ter conseguido, ela se mostrar bem dedicada em seu diário. Passando para sexta-feira, Fujimiya leva o panfleto do novo restaurante de crepes. Ele diz então que ela havia mostrado para ele semana passada e que queria ir. E então eles marcam para ir até ao restaurante no domingo, se mostram muito felizes. Chegando ao domingo, Yuki está muito nervoso, pois aquilo parecia um encontro. Então ela chega e diz que ele chegou cedo. Ela o agradece por tê-la esperado, mas chegando ao restaurante, ele estava fechado. Eles começam a pedir desculpas entre si, pois não haviam notado os horários direito. Yuki então entusiasmado, fala para eles irem ao karaokê. Ela instantaneamente fica muito empolgada para ir. Eles finalmente chegam, ela se mostra muito curiosa por tudo ali, já que ela nunca tinha ido em um. Fujimiya se mostra empolgada e feliz. Já cansados, eles seguem de metrô, e conversam que foi muito divertido.
Fujimiya diz então que infelizmente amanhã suas memórias iam desaparecer, mas que seria diferente dessa vez, pois ela tinha o diário dessa vez e ia ler ele antes de ir para a escola. E que ele não precisava ir falar com ela na sala, e sim no telhado. Os dois se despedem, já havia chegado ao ponto de Fujimiya. Então antes disso, ela se vira com um sorriso, e pede para Yuki contar tudo para ela amanhã sobre o passeio deles. Então antes de dormir, Fujimiya faz questão de botar um cartaz bem grande em seu quarto, dizendo as seguintes mensagens, que seu colega de classe, Yuki era seu amigo, e era para ela ler o diário que estava na mesa. Ela se deita para dormir, mas acaba não conseguindo por causa da ansiedade. Ela volta ao seu diário e começa a escrever. Chegando de manhã, na segunda-feira, Fujimiya acorda, e se depara com seu cartaz. Ela então olha para o diário surpresa. Já na escola, Yuki está subindo as escadas, um pouco nervoso talvez. Ele chega, e um pouco nervoso diz olá. Fujimiya um pouco nervosa também, diz olá. Ele pergunta de suas memórias. Ela um pouco sem jeito responde que não lembrava de tudo. Ele então fica feliz. Ela o agradece por tudo, e em suas memórias ela se lembra vagamente. Ela segue dizendo que anotou muitas coisas sobre ele, do que tinham feito e conversado. E viu que se divertiu muito. Ela segue dizendo ainda que lembra de como se sentiu. Em suas memórias ela só não lembrava dele. Ela começa a dizer várias vezes que foi tão divertido. Ela começa então a chorar de felicidade enquanto diz essas palavras. Ela diz que estava muito feliz, pois suas memórias nunca voltavam, mas dessa vez voltou um pouco. Em um outro dia, Yuki tem uma ideia. Tentar fazer com que Fujimiya consiga outros amigos. Então ele pergunta a ela se ela conhecia o Shogo da sala deles. Ela responde que sim. Ele fala para ela que Shogo é seu amigo, e pergunta dela se ela não falaria da situação dela para ele também. Fujimiya então fica um pouco pensativa e se pergunta se realmente daria certo. Yuki fala que apesar dele ser frio e sem graça, era uma boa pessoa também. Ela pergunta o porquê disso de repente. Ele responde que achava que seria algo bom. Ela fica pensativa, mas confiando em Yuki, ela começa a achar que pode ser bom, então ela aceita. Voltando para casa, onde Yuki e Shogo estão voltando juntos, Yuki aproveita a chance e pergunta se Shogo não queria almoçar no telhado junto com ele e Fujimiya. Shogo pergunta o porquê disso, e diz que parecia ser muito chato. Yuki insiste mesmo assim, e diz que é importante, e só podia pedir ajuda assim para alguém esquisito que nem ele. Shogo responde que Yuki realmente achou que ele iria aceitar, mas Yuki responde que Shogo diz isso, mas sabe que ele vai no final das contas. Passando então isso, lá estão eles. Yuki traz seu amigo Shogo para conhecer Fujimiya. Ela com um sorriso o cumprimenta. Shogo pergunta olhando para Yuki se ela tinha múltipla personalidade, porque na sala ela era completamente diferente. Ela fica um pouco triste e diz que ficou um pouco surpresa. Yuki fala para ele tratar melhor as garotas. Shogo continua e pergunta se ela não estava acostumada com as coisas que falavam dela pelas costas. Yuki tenta quebrar a situação, e diz para eles irem almoçar, e manda Shogo ficar um pouco na dele. Fujimiya fica um pouco insegura e pergunta de Yuki se ele tinha certeza disso. Ele responde que talvez depois dele saber a verdade, ele mudaria. Então ela mostra o almoço que ela tinha feito para Yuki. Ela estava levando almoço para ele todos os dias. Shogo então observando os dois, se pergunta que clima fofinho era aquele. E que era tão tranquilo e doce, e o almoço feito em casa. Eles questionam se por acaso eles estavam namorando. Yuki fica completamente sem jeito e diz que ela era seu amigo e estava apenas sendo gentil com ele. Yuki então finalmente explica a situação de Fujimiya para Shogo, que tem uma reação meio sem acreditar. Ele fala então que existem vários fatores para a perda de memória, isso levando em consideração dela não estiver mentindo sobre isso, e fala que eles só passaram um mês juntos, e questiona Yuki se ele nunca tinha pensado se Fujimiya não estava fingindo e que Yuki nunca viu o diário dela para ver o que ela estava escrevendo. Fujimiya se mostra bem abatida. Yuki então manda Shogo sair de lá. Ele então se levanta e vai embora. Ao fim da aula,
Fujimiya pensativa, olha para Shougo e tenta ir falar com ele, mas uma garota acaba aparecendo e ela desiste. Ao sair, Fujimiya percebe que esqueceu seu diário, e tenta ir buscá-lo, mas ao chegar lá, haviam pessoas ainda, ela fica com vergonha de ir até lá, então decide esperar um pouco mais, até tarde para esperar que as pessoas saiam de lá, mas ao tentar novamente buscar, ela escuta algumas garotas falando dela, o chamando de esquisita. Fujimiya, escutando tudo, começa a chorar. Shougo aparece e pergunta o que ela estava fazendo. Ela responde que tinha esquecido algo importante. Ele então entra e pega o diário. Ele entrega a Fujimiya e diz que era importante então para ela. Yuki aparece de certa distância, e fica observando ela. As garotas passam por ela. Fujimiya então diz para elas que não queria mais perder seus amigos, e por isso aquele diário era muito importante para ela. As garotas ficam sem entender. Yuki estava de longe vendo o ocorrido. Passando para segunda-feira. Enquanto Fujimiya estava no quadro, ela acaba saindo correndo. Yuki, vendo isso, vai atrás dela e pergunta o que tinha acontecido. Ela responde que quando estava olhando para o número 18 ela se lembrou de preparar almoços e pergunta se ele era o Yuki. Ela diz que leu o diário e lembrou dos almoços que ela estava preparando. Yuki, muito feliz, manda um super nice, e diz que era incrível, pois ela havia conseguido lembrar. Mas ela responde que só havia lembrado da preparação das comidas, mas ele diz que mesmo assim era incrível, e que um dia ela nunca mais ia perder suas memórias. Ele então se apresenta outra vez e pede para ela ser sua amiga. Ela começa a rir. Shougo aparece então e diz que eles precisavam voltar para a sala. Yuki diz para ele se ele acreditava agora. Shougo diz que sim. Yuki pergunta para Fujimiya se ela havia anotado sobre Shougo. Mas ela o surpreende e diz que lembrava de Shougo, mostrando assim que ela não o considerava amigo ainda, e por isso não esqueceu dele. Eles aparecem juntos então almoçando novamente, muito felizes. Yuki achava que eles iam continuar progredindo, mas não será bem assim. Passando outro dia, Yuki explica que quando chove eles vão para as escadas almoçar juntos, e tinham decidido que ao voltar para a classe iriam voltar separados, porém acabou surgindo um rumor na turma, onde começaram a fuxichar que Fujimiya e Shougo eram amigos. Yuki, diante disso, começa a sentir certos ciúmes, pois ele era o amigo dela, e para piorar, Shougo ainda confirma aos outros que eles achavam que eram amigos. Voltando para casa, em um dia muito chuvoso, Yuki e Shougo retornam juntos. Yuki então questiona o porquê a amizade de Shougo e Fujimiya se tornou público e o dele com ela não. Yuki se mostra bem com ciúmes, e ainda por cima só lembra de Shougo, mas não dele. Shougo então responde para ele que isso era ciúmes. Chegando o outro dia no telhado, enquanto estavam conversando, Fujimiya fala que os dias na escola estavam sendo melhores que antes e o agradece por ser amigo dela, e que com isso também conseguiu um novo amigo, o Shougo. Yuki então logo tenta mudar de assunto quando ela toca no nome de Shougo. Ele fala de como a paisagem estavam bonitas e convida ela para ir juntos ver, mas ela fala que eles dois não podiam sair juntos, mas caso Shougo fosse junto, pois Shougo sempre voltava junto com Yuki, e ainda continua a falar sobre Shougo que ele sempre dorme nas aulas, mas sempre que o professor perguntava algo dele, ele sabia responder e que isso era incrível. Yuki, ao ouvir isso, começa a sentir que estava tendo sua atenção dividida. Ela continua a falar sobre Shougo, mas Yuki fica completamente parado de cabeça baixa, então ele a interrompe e pergunta o porquê dela está sempre falando de Shougo. Se era porque ela estava gostando dele, mas ela nega e diz que não. Ele responde que era para ela falar a verdade para ele, mas ela diz que estava falando a verdade sobre não gostar, e era porque ele era amigo dele, mas Yuki rudemente fala que era exatamente por eles serem amigos. Fujimiya se espanta, pois nunca havia visto seu Yuki falar dessa maneira com ela. Yuki fala que aqueles sentimentos estavam incomodando ele, e pergunta dela se eles não poderiam falar sobre eles dois, e que falar sobre Shougo parecia meio chato. Fujimiya então começa a chorar, e o chama de idiota. Eles acabam se desentendendo. Ela fala que Yuki não tem ideia do porquê ela falava de Shougo, e pede para Yuki falar para os professores que ela foi embora para casa pois não estava se sentindo bem, e vai embora. Yuki, percebendo que havia feito besteira, começa a se perguntar o que estava fazendo. Fujimiya tristemente anda pela cidade,
porém em um determinado momento ela se pergunta o que estava fazendo ali, parecendo que havia se esquecido. Ao se levantar para ir embora, um cara com bicicleta acaba acertando fazendo que suas coisas voem para baixo. Ele pede desculpas, ela diz que estava tudo bem. Ao ir juntar suas coisas, Fujimiya sem ver acaba deixando seu diário. Yuki aparece indo ao seu amigo, e falando que agiu feito idiota, e pergunta o que deveria fazer. Shogo responde que então eles haviam tido a primeira briga. Para piorar a situação, nesse dia era sexta-feira, eles brigaram, e Fujimiya perdeu seu diário. Ao chegar em casa, Fujimiya entra direto para seu quarto sem dizer muita coisa para sua mãe, bem cabisbaixa pelo que tinha ocorrido. Ela diz que a amizade realmente era complicado. Ao falar sem seu diário, Fujimiya desmaia assim caindo no chão. Passando para terça-feira, Fujimiya não tinha comparecido no dia anterior. Yuki fica falando para si mesmo que era culpa dele. Shogo fala que ela provavelmente esqueceu tudo e então eles iam se entender rápido. Nesse momento Fujimiya aparece. Yuki não hesita, corre até ela e a puxa para fora da sala. Ele então pede desculpar por tudo, se apresenta novamente, e diz que deve saber sobre ele pois leu o diário, mas ela se desculpa e pergunta quem era ele. Fujimiya não sabia mais de nada, pois havia perdido seu diário. Yuki fica em choque, e pergunta se ela não havia lido seu diário. Ela fala que não lia diários, e como um estranho que nem ele saberia algo assim sobre ela, mas ele fala que eram amigos fazia mais de um mês, mas ela fala que isso era impossível e a única pessoa que ela falava era o Shogo. Soldado abatido, ela então o deixa e vai embora. Yuki então chama Shogo para matar a aula, para ele explicar o que tinha acontecido. Os dois conversam sobre como ela lia o diário. Yuki fala que ela não queria mais ser amigo dele e por isso deve ter jogado fora o diário, mas Shogo fala que talvez ela tenha perdido o diário, e fala se Yuki achava que ela era tão insensível assim ao ponto de jogar algo tão importante para ela só por causa de uma discussão. Então Yuki diz que não. Ele então corre e diz que vai procurar. Chegando ao horário do almoço, Shogo vai até Fujimiya e pergunta que então ela se lembrava dele. Ela responde que sim e que parecia que ele havia almoçado com ela semana passada. Ele questiona ela se ela lembrava o que tinha acontecido na semana passada depois da aula. Ela responde que lembra que alguém foi buscar algo para ela que ela tinha deixado na sala. Ela tenta se lembrar o que era, mas não consegue. Então Shogo entende a situação. Quando ele vai falar o que ela tinha esquecido, ela grita falando para ele não dizer, pois ela queria conseguir lembrar sozinha, que sentia que ela tinha esquecido algo importante. Ele fala que tinha alguém procurando esse algo importante naquele momento. Ela então se pergunta se era aquele garoto que tinha falado com ela mais cedo. Shogo pede que por favor ela vá conversar com ele, pois ele que estava procurando ficaria muito feliz. Ela então tentar ir achar ela o avista de longe. Ele ainda estava procurando aleatoriamente, mas ela não consegue ir falar com ele, pois estava distante. Estando em casa, Fujimiya estava fazendo seu lanche, e sua mãe pergunta se ela estava de novo fazendo o almoço do seu amigo. Ela fica pensativa, e pergunta: meu amigo? Passando o outro dia, Yuki é quem falta na aula. Fujimiya no telhado, sente que é algo muito importante e precisa se lembrar. Nesse momento Fujimiya parece ter lembrado de algo. Ela não hesita, e corre, parecendo muito apressada. E parecendo que finalmente tinha lembrado, ela vai apressadamente ao local que ela havia perdido, e lá estava o Yuki, se esforçando para achar. Ele estava muito cansado e com suas mãos machucadas de tanto procurar. Ele não ia desistir de suas amigas assim. Ela fica olhando por uns instantes, até que consegue coragem e pergunta o que ele estava procurando desesperadamente. Ele surpreso, se vira, e pergunta meio surpreso: Fujimiya? Ela continua e pergunta o porquê dele tá desesperado, e ele estava todo sujo daquele jeito. Ele responde: porque é uma coisa importante. Ela então pergunta se a coisa importante que ele estava procurando era a mesma coisa importante que ela tinha esquecido. Ele com um sorriso, responde que esperava que sim. Ela então diz que vai ajudá-lo a procurar, mas ele fala que era muito perigoso ali, e pergunta dela se ela jogaria algo importante dela fora. Ela não hesita e fala que não há como ela ter jogado algo assim fora. Ele responde que aquelas palavras eram mais do que suficientes para ele, e a agradece por ter vindo conversar com
Ele continua sua procura. Nosso Yuki não desiste, claramente viu Naruto. Desista de me fazer desistir. Yuki acaba caindo, Fujimiya corre até ele, perguntando se ele estava bem, mas então ele finalmente encontra o diário, e a entrega para ela. Ela segura o diário bem forte, e diz que tinha certeza que era o que ela estava procurando. Ela pega as mãos de Yuki que estavam machucadas, e põe em seu rosto e o agradece. Que lindo, cara! Então voltam junto conversando descontraídos diante de um lindo pôr do sol. Ao se despedirem, em seus pensamentos Yuki fala que sentia que a primeira discussão deles havia aproximado mais ainda eles, e que tinha ficado muito feliz. Então essa é a primeira parte, amigos e amigas. Caso queiram que eu faça a continuação, deixe nos comentários que eu farei. Abraços.